bom? Então, um ponto que muitas vezes também passa por alto, e as pessoas não consideram, é que, de fato, haverá um juízo. Né? Muitos até chegam até a divulgar que, no final, Deus ele vai salvar todo mundo. Né? No final, vai passar todo mundo por baixo da catraca e tá todo mundo salvo. Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela não trabalha dessa maneira. A gente acabou de ver aqui que o quê? Um será levado e outro será deixado. Tá certo? E por toda a Bíblia, nos seus 66 livros, o tema do juízo ele é amplamente discutido e trabalhado pelos profetas e pelos apóstolos. Então haverá um dia, de fato, em que Deus irá trazer juízo sobre a humanidade e todos deverão comparecer diante do tribunal de Deus. Então, lá na lei, né, nós temos Levítico, Números, Deuteronômio, eles vão tratar dessa questão do juízo. Nos livros históricos, Samuel, Crônicas, nos livros de sabedoria, de Jó, Salmos, Eclesiastes, nos livros dos profetas, nos evangelhos, nas cartas apostólicas, todas elas tratam o quê? O tema do juízo de alguma maneira. Nos livros de Apocalíptica, né, Daniel e Apocalipse, isso enfim, nem se fala. Né, nos nossos 2 estudos que nós fizemos aqui, nós temos completos esses estudos aqui no YouTube. A gente trata essa questão do juízo também de uma maneira muito ampla, tá bom? Então o juízo é algo real. Essa ideia de que no final Deus vai salvar todo mundo, ela não é bíblica, tá certo? Deus ele vai trazer o juízo e aqui a gente tem alguns textos que comprovam isso. Aí eu vou pedir para os nossos amigos aí lerem para a gente. Quem quiser pode ler esse texto aqui, ó, de Eclesiastes 12, 13 e 14. Ele está projetado aqui. Pode ler aqui na tela mesmo. Tá bom? Só abrir o microfone e ler para a gente, por favor, esse primeiro texto aqui de Eclesiastes, capítulo 12, do verso 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Obrigado, Mayara. Então, olha aqui. Em Eclesiastes, o que é dito? Deus ele vai trazer juízo ao quê? A toda a obra. E até tudo que está encoberto, né, que muitas pessoas não veem, não sabem, mas Deus está vendo, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, existe sim um juízo. Depois, o texto de Atos 17:31, eu vou ler aqui para a gente. Olha o que está escrito ali. Ó. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tá certo? Então aqui, Paulo fazendo a defesa aqui lá no Areópago, em Atenas, ele fala que Jesus, que foi ressuscitado dos mortos, que ressuscitou pelo seu poder, ele mesmo será o juiz que irá julgar o quê? Todo o mundo. Tá certo? O próprio Jesus é ele que será o juiz que julgará todo mundo. Depois a gente tem outro texto aqui de Daniel, capítulo 7, verso 26 a 27, né? Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então o quê? Será estabelecido o quê? Um juízo, tá certo? Daniel deixa claro para a gente essa questão. Em Apocalipse 14, versos 6 e 7, quem pode ler esse texto aqui para a gente, por favor? Achei aqui. 14, 6 e 7. Isso. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. Tá certo, olha aí. Então, essa tradução aí do Éder está até mais claro, né? Chegará o tempo em que ele julgará o quê? Toda a humanidade. Tá certo? Aqui está escrito, é vinda a hora do quê? Do seu juízo. Ou seja, o tema do juízo, então, ele é amplamente discutido e evidenciado dentro da Bíblia. Se toda a humanidade deverá estar presente diante de Deus para ser julgada, como que a gente pode, então, estar preparado para esse julgamento? Né? Como a gente pode estar preparado para a vinda do Senhor Jesus? Então, continuando aqui o texto de Mateus 24, no verso 42 e 43, olha o que Jesus vai dizer. Portanto, ou seja, já que vai haver juízo, já que a vinda do Senhor Jesus também é um momento de juízo, portanto, façamos o quê? Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então Jesus ele deixa muito claro: se vai haver um juízo no qual todos nós teremos de comparecer e sermos julgados, e nós não sabemos quando ocorrerá esse juízo, porque esse juízo ocorre também na sua vinda, o que a gente tem que fazer? Qual que é o nosso dever? Vigiar. Tá certo? Vigiar. E aí a gente vai entender um pouquinho mais essa questão dessa vigilância que nós temos que ter com o texto auxiliar de Marcos 13. Olha lá, Marcos 13, verso 33 a 37, está escrito assim, ó: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa e dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache o quê? Dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Percebe que aqui Jesus ele enfatiza várias vezes o termo o quê? Vigiar. O que ele requer de nós para que nós estejamos prontos para a sua vinda? Que nós estejamos o quê? Vigilantes. Tá certo? É isso que nós precisamos fazer. Como é que a gente vigia? A gente tem que estar atento aos sinais. A gente tem que estar observando as coisas que estão acontecendo, mas não apenas observando, agindo. E aqui é um ponto interessante que Marcos ele vai usar, né? Ele diz vigiai e orai. Ou seja, você vigia e ao mesmo tempo que você está vigiando, você também está orando. Por que orando? Porque orar envolve fé. Envolve você acreditar em Deus, envolve você confiar em Deus. Né? Você não vai orar para alguém que você sabe que não vai responder. Você não vai conversar com alguém que você sabe que não vai te ouvir. Então, quando ele associa vigiar com a oração, ele está envolvendo fé. Você acreditar que realmente Jesus está próximo e que você quer estar com ele na sua vida. Então, o ponto que a gente percebe aqui é que, uma vez que não sabemos quando será a vinda do Senhor Jesus, o dia nem a hora, e que nós iremos enfrentar o juízo, a melhor maneira de enfrentarmos é estarmos sempre o quê? Atentos. Sempre estar vigiando. E é esse o ponto que o Senhor requer de cada um de nós.